Cantar é espontâneo. Pode ser mais fácil para uns do que para outros. O canto é a fala ampliada. Ao falarmos, utilizamos um determinado número de notas. E o canto utiliza notas mais graves e mais agudas do que as usadas quando falamos. Normalmente, quem tem voz mais fina são as mulheres e os homens têm a voz mais grossa. Cantando coletivamente, aprendemos a ouvir a nós mesmos, ao outro e ao grupo como um todo. Tem vários tipos de música que falam o que você está sentindo nesse momento. Eu sinto o que está na música. Dessa forma, desenvolvemos o relacionamento com o outro, o respeito ao próximo, a organização, a disciplina, a confiança, a cultura, a sensibilidade e a criatividade. Tem pessoas que se entregam quando cantam. Através do canto, o indivíduo tem a oportunidade de explorar vários tipos de vozes: falada, cantada, sussurrada, gritada, cantarolada, desenvolvendo o controle com relação ao volume, afinação, respiração e timbres. Parece que dá para ver o lugar onde nasceu. Quando você tá cansado, sua voz fica mais baixa, e quando você não tá cansado, sua voz fica mais alta. Podemos cantar com ou sem acompanhamento de instrumentos. Aí chamamos de canto a capela. Dessa forma, a voz assume seu principal papel, a de instrumento, o primeiro instrumento que o ser humano aprende a tocar. Inicialmente falando, e daí para cantar é um pulinho. Eu fico ouvindo um monte de músicas e fico cantando junto. Cantar é fazer da música um meio de nos conhecermos melhor, tomarmos consciência do nosso corpo, da nossa respiração, conquistando espaços internos por onde começam a fluir os sons e as emoções. Quando ela canta mais fraco, é porque ela tá mais cansada, parece que ela tá triste, deprimida. E quando uma pessoa tá alegre, ela canta mais com força, com vontade, com emoção. A partir do cantar, vários assuntos são abordados: o histórico cultural e social dos povos, o conhecimento da realidade que nos cerca, e uma gama de expressões e emoções também são despertadas quando cantamos. Além do caráter ritual e mágico que envolve o cantar. Porque a cantora ou cantor pode ter inspiração no lugar que ela nasceu, na idade. O canto une o local e o universal, o individual e o coletivo. A voz da pessoa pode falar um pouco sobre ela. Meu irmão fala pra contar uma história, eu já conto. Pode ser uma pessoa bem mais velha do que você. Não. Parece que ele não tá se expressando. E eu me emociono muito. Alguém cantando longe daqui. Olá, tudo bem? Eu sou Mônica Marsola. Eu sou cantora, compositora, eu estudei música erudita, estudei composição e regência na Unesp e atuo como professora de canto, professora de musicalização há muitos anos já e, portanto, eu sei o quanto a voz é importante no trabalho de qualquer professor, né? O professor é um dos profissionais da voz que mais sofrem. Por quê? É como um atleta, um jogador de futebol, um atleta qualquer, de qualquer área, ele tem um desgaste do seu corpo maior do que uma pessoa sedentária, certo? E aí aparecem mais problemas. Então a gente vê um monte de jogador de futebol com problema de extensão, jogadores de tênis com problemas nos joelhos e por aí vai. E no caso do professor, do ator, onde são os problemas? Na voz, não é? Porque é a parte do corpo que a gente mais utiliza. E é lógico, dependendo de como a gente utiliza essa voz, ela pode sofrer consequências, né? Então, essa videoaula, ela pretende trabalhar com você, professor, um pouco de canto, né? E de como manter a sua voz saudável,
falar rapidinho aqui um pouquinho sobre a voz, né? A voz é um instrumento. Sim, é o primeiro instrumento que a gente aprende a tocar de uma forma muito orgânica, né? Sem nada teórico, como tudo na vida. Primeiro a gente aprende fazendo e depois é que vem o resto. Porque todo mundo pensa assim, mas cantar não é para qualquer um, porque o professor precisa cantar. Não, realmente você não precisa, mas é uma ferramenta muito gostosa de utilizar em qualquer faixa etária, né? E precisa ter dom para cantar? Bom, eu pessoalmente não acredito em dom, tá? O que eu acredito é em educação. Eu imagino que muitos de vocês que são professores pensem assim com relação à escrita, por exemplo. Nenhum de nós pergunta quando uma criança vai para a escola se ela tem dom para escrever. Todo mundo se mobiliza para que ela aprenda a escrever e aprenda a ler, né? Aprenda a se comunicar através da linguagem escrita. Com arte, também poderia ser assim. Afinal de contas, por que Deus vai ser mais legal comigo do que com o outro? Eu acredito em educação. Então, se uma criança tem uma educação musical, uma infância musical saudável, ela vai ter mais habilidade. Ela vai estar mais exposta a fazer música, ou a desenhar, ou a dançar. Então, depende do estímulo que a gente dá, aquela pessoa vai se desenvolver mais ou menos. Pode ter alguém que tenha uma coisa nata, um pouco mais evoluída? Sim. Mas não é isso que a gente veio conversar aqui. Hoje a gente vai trabalhar a nossa voz. E a voz, ela tem uma característica muito linda, que ela é única. A minha voz não é igual à da minha mãe, nem do meu pai. Ela pode ter características dele, sim, lógico. A genética existe. Mas é única. Ela tem uma série de características que diferenciam uma voz da outra. E isso é maravilhoso. A voz é um instrumento de sopro. Opa, mas como é isso, Mônica? É muito simples. Eu vou começar a falar para vocês sobre a respiração, então, para vocês entenderem porque a voz é um instrumento de sopro. Eu vou falar sobre a respiração de uma maneira muito simples, porque eu quero que vocês entendam, sem muitos nomes. É lógico, a gente pode ampliar esse conhecimento a qualquer momento, mas hoje eu quero falar com vocês rapidamente, mas de uma maneira que vocês compreendam. Então vamos pensar primeiro na respiração comum, como todos nós respiramos. A respiração ela tem dois movimentos, certo? Um movimento que é de inspirar e um movimento que é de expirar. Então, primeira coisa importante, como que eu respiro? Bom, dentro do meu corpo a gente tem, do meu e de todos, né? A gente tem os pulmões. O pulmão é um reservatório de ar. Então, quando eu inspiro, eu encho meus pulmões de ar. Mas além de encher o meu pulmão de ar, as minhas costelas abrem, né? Então, vamos pensar num copo. Por exemplo, se eu colocar água dentro de um copo, a água ela vai começar a se armazenar de baixo para cima. O ar é a mesma coisa. Então, aquela coisa de respirar estufando o peito, não é legal. O que tem que acontecer quando eu inspirar é o ar vir aqui e aí ele vai empurrar para baixo, né? O diafragma, que é um músculo que separa aqui a cavidade torácica do abdômen, né? Então ele vai empurrar como se fosse um guarda-chuva abrindo, ao contrário. Assim. Por isso que a barriga vem para frente. Então quando eu inspiro, a barriga vem para frente. Lembra como era quando uma criança recém-nascida respira? É aquela barriguinha que vem e vai, vem e vai, vem e vai, não é? Porque o pulmão é muito grande. Então, na verdade, é o pulmão que está enchendo e empurrando a barriga para frente, né? Então, vou inspirar. Eu vou soltar. Primeiro, todo o ar eu expiro.
barriga encolheu. Aí eu inspiro, solto o ar, inspiro. Então lembra que a gente tem, além da barriga ir para frente, a costela abrindo. Se você quiser sentir melhor, você pode abaixar um pouquinho e fazer um movimento, ó. Solta o ar, inspira. Então a gente sente que a costela abre. É um mecanismo muito bonito, muito sábio, né? Da natureza. Uma coisa que a gente sempre fica pensando, preciso pegar o ar. Não, você não tem que pegar o ar ele vai entrar. Ele entra naturalmente. Não tem força nesse ato, certo? Inspirou, a barriga enche. Quer dizer, o pulmão enche, a barriga vem para frente. Expirou, encolhe a barriga. Esse movimento é muito importante e natural. E a gente começa a vida fazendo isso direitinho e ao longo do tempo a gente vai trocando isso, né? Essa respiração que a gente chama de intercostal, diafragmática, é a mais interessante para o dia a dia, para você cantar e para você falar e dar aula e andar e correr e tudo mais. Esse vídeo é bem bonitinho e divertido para as crianças perceberem o movimento da respiração acompanhando o peixinho. E daí, Mônica? E por que a voz é um instrumento de sopro? Ah, então tá. Então a gente falou sobre a respiração. O que acontece é o seguinte: quando você inspira, tá tudo bem. Quando você solta o ar, você pode fazer vibrar a prega vocal, a tal da corda vocal que se fala. E como que ela vibra? Com o ar. Então, nós vamos fazer um exercício primeiro, só utilizando sons que não vai ter a prega vocal funcionando. Então, eu escolhi o S, ó, som do S é... Se você colocar a mão aqui, você não vai sentir nada vibrando, porque é aqui que ficam as pregas vocais. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Então, ó, quando eu faço... eu não sinto vibrar a prega vocal. Outra consoante que não vibra a prega vocal, o F. Não vibra. E o X. Então, nós vamos fazer um exercício só usando S, F e X para trabalhar a respiração. Então, eu vou fazer, ó. Inspiro sempre, né? Primeiro eu solto o ar. Esvazio. Aí eu inspiro. Aí eu vou fazer. Para cada uma dessas consoantes, a minha barriga vai entrar, ó. E é lógico, entre uma e outra eu também vou pegar o ar. Só que eu não vou fazer tão forçado assim como eu fiz agora para vocês verem, ó. Vai ser um pouquinho mais rápido, ó. Eu faço uma série, você sente que vai começar a dar um certo cansaço, porque a gente está trabalhando uma musculatura, né? Então o diafragma ele está baixando, subindo, baixando, subindo, baixando, subindo, e isso é importante para a gente garantir aqui essa musculatura funcionando bem para ajudar na respiração e no cantar. Esse exercício é bem legal. Outro que você pode fazer
É sustentar um S por mais tempo, ó. E aí você vai aprendendo a controlar a saída do som, né? Então veja bem, se eu quero que o meu S seja mais longo, eu não posso fazer com força. Certo? Porque aí acaba rapidinho o ar. Eu tenho que controlar a saída. Aí o que isso tem a ver com cantar? Bom, agora a gente vai começar a cantar. Então, eu vou falar sobre a prega vocal. Bom, então agora a gente vai começar a se preparar para cantar. Na verdade, a gente já começou a se preparar quando a gente fez o exercício de respiração. Agora a gente vai cuidar um pouco dessa região aqui, certo? Que é onde fica instalada a prega vocal. Prega vocal é o nome científico que a gente dá para a musculatura que faz o som acontecer, né? Que muita gente fala corda vocal, mas nós vamos chamar de prega vocal, que é o nome mais correto. Então, é um músculo que a gente tem aqui dentro da laringe, certo? E que forma uma prega, né? Uma prega, é um músculo que você vai olhar, eu vou mostrar uma foto. Quando a gente está em silêncio, ele fica abertinho assim, como se fosse um V de ponta cabeça. E quando a gente emite o som, ele se junta. Quando a gente emite o som, o que acontece? O ar da expiração vibra essa prega e a gente consegue emitir um som. Então, se você pôr a mão aqui e falar ah, você vai sentir essa vibração, certo? Então, antes da gente começar a fazer os sons mesmo, a gente vai preparar essa musculatura da coluna cervical, aqui da cervical, para poder ter um relaxamento, para ela estar alongada e para você conseguir tirar o melhor som possível, né? Esses exercícios que a gente vai fazer agora, você pode fazer com as crianças, sempre com bastante calma. Pode fazer de pé, que é o ideal, sempre cantar de pé é a melhor coisa, mas você pode cantar sentado, desde que você esteja sentado direitinho. Sabe os isquios, que são aqueles 2 ossinhos que a gente tem lá no bumbum? Você tem que se colocar de um jeito que você sinta esses isquios no chão ou na cadeira, né? Para que você possa manter a coluna numa postura boa. Se você ficar toda torta assim, você não consegue nem respirar direito. Então, é muito importante a gente sentar de uma maneira que você consiga manter o seu diafragma funcionando bem, que você sinta a sua costela abrindo, tudo isso, né? Então, nós vamos fazer primeiro esses exercícios aqui, usando o pescoço para alongar a coluna cervical, aquecer e tonificar. Então, o primeiro movimento é baixar, como se você fosse olhar para baixo, como se você fosse olhar para cima. Sempre lentamente, sentindo o que está acontecendo. Eu vou fazer 3 vezes, você pode fazer mais. Vai e volta. Procura deixar os olhos abertos, que às vezes a gente sente tontura. Olhando para trás, olhando para trás, sempre lento. Mais uma. Muito bem. Agora é como se eu fosse encostar a orelha no ombro. Mas não é para levantar o ombro, é só girar a cabeça aqui para o lado, para o outro. Estamos trabalhando essa articulação. Mais uma vez, com suavidade, certo? Mais uma. Quando a gente está fazendo isso, às vezes a gente sente uns clec, parece que estoura umas bolinhas, né? São as áreas de tensão e isso tudo vai se dissolvendo. Agora a gente vai rodar a cabeça como se você estivesse desenhando um círculo. Ó, para um lado. Ele vai para frente, vai para o lado e vai para trás. E aí para o outro lado.
última vez. Muito bom. Já sente uma diferença, não? Nas aulas, às vezes, as crianças também se relaxam, elas também se concentram a partir desse movimento. Tudo depende de como a gente conduz também, né? Então, nada de transformar esse momento num momento de euforia, né? Senão o efeito vai ser o contrário. Mas, em geral, eles curtem também esses momentos de paz, assim, né? Nós, professores, nós precisamos cuidar muito da voz, porque é o nosso aparelho de trabalho, vamos dizer assim, né? A gente é profissional da voz. Nós, os atores, os políticos, os advogados, acho que todo mundo, os feirantes, né? Utilizam a voz de uma certa forma em seu trabalho. E aí a gente tem alguns cuidados muito importantes para ter com esse aparelho, né? Com o nosso aparelho fonador. O primeiro cuidado, assim, que a gente precisa observar é beber água, muita água, né? O tempo todo, porque a gente precisa manter esse trato hidratado, né? Então, sempre ter uma garrafa de água, isso é bom para a saúde geral, mas para a voz, mais ainda. Manter uma garrafa de água é legal porque você tendo a garrafa, você também mede o quanto você está bebendo de água, tá? Então, 1,5 litro, de 1,5 litro a 3 litros por dia é o ideal. Parece muito, né? É difícil, a gente precisa realmente prestar atenção. Não beber água só quando tá com sede, porque quando você tá com sede é sinal que seu corpo já tá desidratando. Você tem que beber água ao longo do dia, o tempo que você estiver falando e tudo mais, né? Então, primeiro cuidado. Segundo cuidado, tem algumas lendas em cima da voz, né? Então, muitas vezes a gente vai... Isso mais antigamente tinha um estereótipo, e ainda tem, né? De que você bebe e você tá aquecendo a sua voz. Nada a ver. Então, o álcool, principalmente os destilados, eles ressecam o trato vocal e dá uma anestesiada, né? Então, quando você toma um gole de pinga, vamos dizer assim, você sente aquela coisa, aquela queimação, né? Por isso que fala, vou aquecer. Então, só que dá anestesia a garganta, né? Anestesia todo o trato. E quando você vai cantar, você faz mais força. Ou quando você vai falar, você faz mais força. Isso, no dia seguinte, é um problema. E ao longo dos anos, é um problemão. Então, muitas vezes você ouve a voz de um cantor no início da carreira e ela é uma voz limpa, né? A voz sempre muda. Isso também é bem importante a gente saber, né? A voz ela vai mudando, não teria sentido hoje eu ter a voz que eu tinha quando eu era uma criancinha, certo? A voz vai amadurecendo, né? Então você vai ganhando algumas coisas e perdendo outras. Como é um músculo, isso também faz muito sentido, né? Mas você percebe quando uma voz ela tá muito rouca, ela tá muito seca. Você sente isso nas vozes dos fumantes também, né? Então o álcool não é legal para aquecer a voz, tá? Então se você for cantar, não é o nosso caso, mas se você for dar aula, não beba pinga antes de dar aula, vamos dizer assim, né? Isso é meio óbvio, mas no mundo artístico isso é muito comum. Quer dizer, o cara vai cantar e às vezes ele bebe antes. Na verdade, causa mais um efeito psicológico do que um efeito real na prega vocal, né? Na prega vocal o que acontece é que anestesia. Então isso vale também para balinha de hortelã, não. Para gengibre, não. Tudo que anestesia a sua garganta, gelo, né? Água muito gelada, né? Ou quente, você tá mexendo com essa musculatura. Então não é um não normal. Como que você tem que aquecer a voz? Nós vamos fazer os exercícios aqui. Aquecer fazendo exercício mesmo, certo? Outra coisa então sobre mitos, né? Alimentos. Não é que você não possa, como eu estava falando antes, chupar a balinha de hortelã. Sim, você pode, mas não precisa usar a bala de hortelã para cantar.
Você pode usar a bala de hortelã durante o dia, ou antes, bem antes, sei lá, umas 2 horas antes de cantar, mas ela não vai ter efeito nenhum na sua musculatura vocal, né? Nem o gengibre. O gengibre, ele tem um poder anti-inflamatório, mas não na hora de você cantar, certo? Então, na hora de cantar, o ideal é água e exercícios, certo? Alimentos. Então, por exemplo, os alimentos muito doces, mel, leite, chocolate, eles soltam um muco. Então, se você tá com tosse, você toma um xarope ou toma mel, o que acontece? Você começa a expectorar. Agora, imagina você tendo que falar muito tempo ou cantar expectorando. Não dá. Vem aquele pigarro e aí você começa... que também não é bom pigarrear. O ideal é você, tipo, engolir, né? Em termos de alimento adstringente, vamos dizer que ajuda a dissolver o muco, a maçã tem essa fama e é real. Então, quando você mastiga a maçã, inclusive você também está fazendo um exercício, você está aquecendo os articuladores para cantar. Estou aquecendo já fazendo barulho, né? Então, com relação à alimentação, isso também tem esses mitos. Mais uma coisinha que eu esqueci de falar na hora da saúde vocal. Não vamos competir com as crianças em termos de volume, que a gente tem essa tendência, né? As crianças estão lá, todo mundo falando, a gente vai falando cada vez mais alto e às vezes até gritando. Isso também deixa a tua voz cansada, né? Então, na verdade, a gente tem que trabalhar para diminuir o volume. Eu sei que isso é muito difícil, né? Então, eu sei isso na pele, eu sou italiana, né? Então, eu também, quando eu tô falando, quando eu vejo, eu tô berrando. E é lógico, eu tô berrando, todo mundo vai berrando mais, as crianças vão berrando mais. Aí, quando eu vejo, tá uma gritaria. Então, de tempos em tempos, eu penso, não, abaixa o volume, vamos diminuir. Para manter a saúde da minha voz, porque além de professora, eu sou cantora, então se eu vou ter que tocar à noite ou cantar, e eu dei aula o dia inteiro, imagina, eu vou estar acabada à noite, né? Então precisa realmente tomar bastante cuidado com isso, não competir com o ruído que está acontecendo, então falar com o carro em movimento, quando você vai à noite numa festa, vamos dizer, né? Uma balada, eu falo para os meus alunos, começa a levar caderninho para fazer anotação, porque você fica tentando conversar no meio daquele barulhão, nossa, destrói, né? É meio bizarro, né? Você com o caderninho, mas se você é cantor ou professor, você tem que resguardar a saúde da tua voz, né? Bom, então vamos começar a fazer alguns exercícios. Antes dos exercícios, ainda mais um pouquinho de conhecimento. Quando o ar, né? Quando você vibra a prega vocal, se você só fizer o ar pouquinho, suavemente, como você amplia esse som? Aonde o som se amplia? Porque é como se você pegar uma corda, né? E assim esticar a corda no dedo e tocar, não vai sair um som grande. Você precisa de um corpo, né? Então, o violão, os instrumentos de corda, você vê isso. Quer dizer, se a corda não tem um corpo do instrumento, o som não sai, né? Então, aonde a gente amplia a nossa voz? A nossa voz, esse som que sai na expiração, quando a gente vibra a prega vocal, ele é ampliado em várias partes do corpo, né? Os sons mais graves a gente sente no peito. Então, por exemplo, conforme eu vou subindo, parece que o som vai subindo também para a máscara, para a cabeça, ó. Certo? Faz para você ver, experimenta isso. Você sente que é uma sensação, né? É uma sensação e uma imagem de que o som vai subindo. Para o som ter uma qualidade comunicativa, quer dizer, para você falar bem, várias coisas precisam funcionar bem. A língua, então a língua, ela é responsável por articular várias consoantes, né? Então, por exemplo, o T. Quando eu falo T, eu encosto a língua, né, no dente.
né? A gente até estuda isso, lingodental, bilabial. Bilabial, ó, a gente tem o B, porque ó, você vê o ar, ele sai, ele encontra o lábio, B, e explode. Tem o P, também é dessa explosiva. Tem o M não explode, né? Você... e quando abre a boca é que vem a vogal. Nós vamos chegar lá. Mas, ou então, os dentes, a língua, muito importante, tem que funcionar direitinho. Então, quando tem alguma criança com a língua presa, ou mesmo adulto, que a gente está falando de escola, então você observa isso, né? Se a criança tem a língua presa, ou se ela não fala o R. O R tem 3 tipos de R, né? A gente tem o R, que é uma vibração da língua, que é o mais... a vibração da língua R, na frente, né? R. Esse aqui é o mais difícil quando você tem uma língua presa, né? Às vezes não consegue fazer. Tem o R que é mais gutural, que é lá atrás, né? O palato, o céu da boca, vibra perto da língua. E tem o Rá, que é uma vibração mais suave, né? Do que o R. Então, toda atenção para esses articuladores, né? Dente, língua, céu da boca, lábios, lábio também. Então, se você vai fazer um U, para fazer o U, o seu lábio vem para frente, certo? Então, nós vamos começar fazendo uma brincadeira que já é um tipo de um aquecimento. Vamos começar pelos lábios. Brrr. Você consegue fazer isso? Brrr. Às vezes não consegue, não tem problema. Se você não conseguir fazer longo, como eu tô fazendo, brrr, você pode fazer curtinho. Brrr, 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 brrr. Ou você segura um pouquinho aqui, ó. Brrr. Isso é muito importante porque ele aquece o rosto. O rosto todo é muito importante no aquecimento. Então, nós vamos fazer uma brincadeira. Você pode ver que quando as crianças começam a falar, bebê, eles começam a fazer essas brincadeiras. Eles fazem brrr, eles fazem mamama. Isso são todos exercícios que a gente já nasce sabendo fazer, tá? Então, os exercícios de canto, eles são baseados também nessa observação de como é desenvolvida a fala da criança, né? Então, o bebê, ele mama, ele tá preparando a musculatura do rosto também para falar, do rosto, do lábio, tudo, né? É um conjunto de coisas. Esse brrr é bem legal da gente fazer. Então, por exemplo, a gente pode pegar uma nota grave, ó. Vai com ela lá no agudo e desce, ó. Faz isso sempre dentro de uma região que você se sente confortável. Então vai coçar o lábio, vai coçar o nariz, mas é muito legal você brincar com isso. Como eu disse, se você não consegue fazer esse som longo, faz curtinho. Brr, 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 brr. Vai subindo, brr, vai descendo, vai explorando a sua voz, né? Cada um tem uma capacidade de emitir sons mais graves ou mais agudos. Hoje a gente não está discutindo nada disso, a gente está só trabalhando o grosso do cantar, né? Num outro momento, aliás, tem vídeos meus que falam sobre as vozes, tal, depois vocês podem procurar no YouTube e ouvir, né, como é que é isso daí e se comunicar comigo também. Olha lá, então o brrr é um exercício muito legal para a gente tentar fazer. Um outro que também é de vibração, que é o trrr, como se eu fosse falar trabalho, mas eu paro sem o A. Trrr, faz como se fosse uma sirene, ó. Trrr, também pode brincar com aquele negócio da espiral. Esses exercícios já são muito legais para você se aquecer. Então, às vezes, eu sei que a vida do professor é mega corrida, mas vamos supor que você está indo para o seu trabalho. Você pode brincar com isso durante o trajeto,
né? Sem competir com o barulho do carro, do ônibus e tudo mais. Você vai achar lugares para você fazer isso. Quando a gente começa a fazer, fica até meio viciante, porque você vai sentir reflexo na sua voz. Então, brrr, trrr, são muito importantes, né? Aí tem mais um que a gente pode fazer, que é muito legal, que é a bocca chiusa. Bocca chiusa é boca fechada, né, em italiano. É como se a gente vai encostar um lábio no outro, como se fosse falar o M. A língua dentro da boca, ela fica solta. É como se você formasse um oco embaixo, tá? Deixa a língua relaxada embaixo, não dá pra você ver dentro da minha boca. Mas a gente vai fazer... Mastiga. Então a gente vai trabalhando essa ressonância, né? E sentindo como é que o som se comporta. Esse é um trabalho de autoconhecimento muito grande. É um trabalho solitário, muitas vezes. Então você vai ter que achar esse tempo para você, para fazer os exercícios e sentir como a sua voz se comporta. Você pode cantar música fazendo esses sons. Então eu tô passando uns exercícios bem simples, né? Então, por exemplo, eu posso fazer... Vou pegar Parabéns a Você. Eu cantei essa primeira frase do Parabéns a Você como se eu estivesse falando, né? Então, do ponto de vista da respiração. Parabéns a você. Eu não vou respirar no meio. Parabéns a você. Eu respiro no final da frase, não é? Então, você faz a mesma coisa, ó. No dia a dia, na fala corrida, você não respira no meio da palavra, a não ser que você esteja com algum problema. O normal é respirar no fim da frase, no fim da palavra. Tem uma lógica a respiração. No canto, também, certo? Você pode fazer isso também com tr. E com o M. Certo? Eu peguei o Parabéns, vocês podem fazer isso com qualquer música, né? Então, quando você está fazendo esses exercícios, a gente está trabalhando também a altura, né? O grave, o agudo. Isso você pode ir melhorando na sua voz. Muitos professores acham que tem a voz grave, muito grave, que não consegue cantar nada. Isso pode ser que tenha acontecido, da pessoa ir perdendo as notas, se ela usou mal essa voz, mas você pode resgatar isso, né? É lógico, se esse problema for um problema persistente, é necessário procurar um fonoaudiólogo, né? O fonoaudiólogo e o professor de canto podem e devem trabalhar juntos, né? O professor de canto não substitui um fonoaudiólogo e o fonoaudiólogo não substitui o professor de canto, né? Cada dia mais nós cantores estamos estudando sobre a fisiologia da voz, mas de maneira alguma eu posso fazer algo por um fonoaudiólogo, né? A gente pode se ajudar, assim como o fonoaudiólogo também precisa de um otorrino. Então é uma tríade, né? Então você sentiu algum problema vocal? Otorrino. Vá no otorrino, ele vai observar a sua prega vocal e te encaminhar para um fonoaudiólogo. E se você quiser cantar, para um professor de canto, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre as vogais, né? Então as vogais, é nas vogais que a gente canta. A gente não canta na consoante. A consoante empurra a vogal. Então, por exemplo, existe um som de B sozinho? Não. Quando eu falo B, vem junto uma vogal. Depende de como eu abro a boca para a vogal se formar. A mesma coisa o P. Ó, mesmo que eu faça ele bem assim, ó, tem uma coisa no fundo que é uma vogal indefinida. Então as vogais,
elas precisam ser bem articuladas também. Então, por exemplo, a boca do A é uma boca vertical. Conforme eu vou indo mais para agudo, mais a minha boca vai ficando vertical. A, E, I, O. A, E, O, vertical. O, U, tudo vertical. Só que cada uma vai tendo um toquezinho a mais. Então, ó, o O, eu começo já a pronunciar um pouco o lábio. O U é bem biquinho. Então, A, E, O, U são bocas verticais. O E e o I são horizontais. Isso ajuda muito na hora de cantar e também na hora de falar para você ter uma dicção melhor, né? Então é muito importante para o professor articular bem as palavras. Ele não pode falar de uma maneira que as pessoas não o entendam. Fora que quando você articula bem, você também pode diminuir um pouco o volume, né? Que as pessoas vão te compreender melhor. Se você fala tudo com a boca assim, por exemplo, fica difícil de compreender. Quando você articula, mexe a boca, é lógico, tem o pessoal de cada um, tem gente que é mais exagerado na articulação, mesmo cantores, tem cantores que exageram na articulação e tem cantores que são mais zen, vamos dizer assim, tô chamando de zen, não é bem isso, mas é um outro tipo de comportamento na articulação, né? Então é muito importante que a gente observe esses detalhes também. Vocês devem estar se perguntando, bom, mas só dá para cantar depois de fazer tudo isso? Não, você pode simplesmente sair cantando, né? Você pode simplesmente sair cantando. Mas se eu tô falando do cantor profissional ou do profissional da voz, né? Para você que é professor, é importante sim você tentar fazer esse aquecimento de várias maneiras, informalmente, no caminho, como eu te falei, mas você vai sentir diferença, principalmente ao longo do tempo. Mas você pode cantar simplesmente, né? Como a maioria das pessoas faz, né? Só que aqui a gente está falando de uma questão profissional do uso da voz, né? E agora vamos entrar como que a gente apresenta uma canção para as crianças, né? Tem várias maneiras de apresentar uma canção, né? Se você toca um instrumento, ótimo, melhor ainda, né? Você vai tocar e cantar para ele ver. Se não, você vai fazer utilização dos recursos de gravação, né? Então a gente tem Spotify, tem YouTube, tem uma série de coisas, né? Então você vai mostrar a canção para a criança do jeito que você se sente mais à vontade. Agora é importante que a gente não tenha medo também de sair cantando, né? Que é uma prática muito comum na educação infantil, né? Então o professor de educação infantil sempre canta, assim como a criança também canta. Ela tá brincando lá, ela vai começar a cantar, não é? Então eu vou apresentar para vocês uma música que eu fiz. Eu tenho um trabalho grande assim com música de criança, né? E um tema importante, um tema interessante que eu comecei a trabalhar quando eu dava aula numa escola, que era o tema do fundo do mar. Então eu tenho um CD só com músicas do mar, ele tá no Spotify, chama-se Alma do Mar, e eu vou cantar uma das músicas que é muito, assim, as crianças adoram, e talvez alguns até de vocês já conheçam, é o Meu Amigo Polvo. O Meu Amigo Polvo, ele tá no YouTube, tem uma animação, é bem gostoso de assistir. Eu vou cantar ela primeiro para vocês. E quando você for cantar, é importante você não escolher um tom que não seja muito grave e nem muito agudo. Ah, mas como é que eu vou escolher isso? Bom, é na base da intuição, se você não toca um instrumento, né? Mas o importante é você cantar numa região que seja confortável. Mas não pode ser muito grave, porque as crianças, elas têm a voz mais aguda. Então é importante que ela se reconheça nisso, né? Então, não pode ser um tom muito grave. Então eu vou cantar uma vez para vocês. Eu vou cantar uma vez a música inteira, ó.
Em geral, eu começo contando histórias para as crianças. Então, se eu vou cantar uma música do mar, eu puxo um assunto. Olha, mas então, quem já foi na praia? Ai, quem já viu bichos que moram mais no fundo do mar? Né? Eles vão começar a contar as histórias deles e você vai puxando para o seu. Criatividade é o que não falta para o professor, né? Então, é muito importante isso. Você vai descobrir com eles maneiras de chegar naquela música, né? E passar conhecimento através dela. É importante que a música ela tenha algo para dizer. Você não pode cantar uma coisa que não tenha nada a ver com aquele universo, né? Você pode explorar vocabulário dentro da canção, movimentos e milhões de outras possibilidades que vão aparecendo conforme as próprias crianças vão te dando elementos. Mas eu vou cantar a música do povo, que eu acho que vocês vão curtir. Povo, meu amigo povo, com 8 braços, olha o abraço que ele vai te dar. Povo, meu amigo povo, com 8 braços, olha o abraço que ele vai te dar. Não é 1, nem são 2, não são 3, nem 4, 5, 6, quase 7. Espere um pouco, vou contar, são 8. Povo, meu amigo povo, com 8 braços, olha o abraço que ele vai te dar. Povo, meu amigo povo, com 8 braços, olha o abraço que ele vai te dar. Agora a gente vai ver a animação, depois a gente conversa um pouquinho mais. Não é 1, nem são 2, não são 3, nem 4, 5, 6, quase 7. Espere um pouco, vou contar, são 8. Povo, meu amigo povo, com 8 braços, olha o abraço que ele vai te dar. Povo, meu amigo povo, com 8 braços, olha o abraço que ele vai te dar. Não é 1, nem são 2, não são 3, nem 4, 5, 6, quase 7. Espere um pouco, vou contar, são 8. Povo, meu amigo povo, com 8 braços, olha o abraço que ele vai te dar. Povo, meu amigo povo, com 8 braços, olha o abraço que ele vai te dar. Não é 1, nem são 2, não são 3, nem 4, 5, 6, quase 7. Espere um pouco, vou contar, são 8. Povo, meu amigo povo, com 8 braços, olha o abraço que ele vai te dar. Povo, meu amigo povo, com 8 braços, olha o abraço que ele vai te dar.
Imagino que vocês devam ter já imaginado várias coisas que dá para fazer com a música do povo, né? E isso que é bacana, quer dizer, você vai poder trazer outras áreas de conhecimento para as crianças. Então, eu já vi professoras, por exemplo, que usam a música do povo para fazer artes plásticas. Então, elas constroem povo com sucata. Tem a questão do abraço, né? Olha o abraço que ele vai te dar. E nesse momento tá difícil da gente poder se abraçar, mas enfim, é uma coisa fofa, né? Que a criança, quando ela ouve, olha o abraço que ele vai te dar. Você pode trabalhar matemática. Então, o povo, ele tem 8 braços, né? 8 tentáculos. Então, quando eu abraço, como que eu faço para ser um polvo? Eu preciso de 2 crianças. Dá para inventar milhões de coisas aí, né? Dentro desse universo, né? E puxar para as outras áreas, né? Então é importante isso, você buscar atividades que façam com que você trabalhe o todo, né? E não simplesmente, eu vou aprender a cantar a música para apresentar no dia tal. Você até pode apresentar, mas você pode ter uma gama enorme de trabalhos com as canções. Tem uma outra que é muito legal, que é da Água Viva, que ela é uma coisa mais lenta, então é gostoso para trabalhar com as crianças, um relaxamento, uma dança com tecido. Você pega um tecido leve, tipo um tule ou um lençol, e eles vão movimentando aquele lençol, e tem as água-vivas que vão dançando como se fosse o fundo do mar. É assim, ela é bem bonitinha, ó. Água viva, ela boia, ela gira. Então, ó, ela boia, ela gira. A própria música vai te dando dicas de como fazer esse trabalho de corpo, vamos dizer. Água viva, ela boia, ela gira. Água viva, ela boia, ela gira. Mas cuidado pra não se queimar. Essa também tem um vídeo bacana, vamos ver? Água viva, ela boia, ela gira. Água viva, ela boia, ela gira. Mas cuidado pra não se queimar. Água viva, ela boia, ela gira. Água viva, ela boia, ela gira. Mas cuidado pra não se queimar. Vou fazer uma última música aqui, que é um rock and roll, porque a criançada tá sempre ligada no 220, né? E é muito importante a gente trabalhar vários aspectos de sentimento, né? Então, o Meu Amigo Povo é uma coisa de integração, a Água Viva é uma coisa mais light, e pode ter um momento, sim, que a gente dance, que a gente se divirta com o nosso corpo, né? Além de cantar. E o Rock do Peixe é uma música que as crianças adoram. Ó. Eu já estive no seu prato, cozido, frito ou assado, ou quem sabe em seu hashi, sushi, temaki, sashimi. Eu vivo em todo lugar, aquário, rio e mar, mas só não pode faltar
pode faltar. Água pra nadar, como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia? Sem a sua companhia. Bom, a gente está chegando ao fim aqui desse nosso encontro. É um pontapé inicial nessa vontade de cantar, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado, né? E que ajude vocês realmente, que seja uma ferramenta no dia a dia, né? De vocês. Eu me concentrei aqui, vamos dizer, na educação infantil. Agora, tudo isso vale para o fundamental, para o médio. O que vai variar, é lógico, na escolha do repertório, você precisa levar em consideração a faixa etária que a criança está, né? Sem menosprezar a inteligência. Então, você pode cantar músicas que tenham palavras mais difíceis com as crianças pequenas? Pode, desde que você explique o que são aquelas palavras e que aquilo tenha um contexto. Por que você está cantando aquela música? Por que você escolheu aquela música? Né? É muito importante não se prender só ao modismo, vamos dizer, porque tal música está fazendo sucesso, eu vou cantar. Não, tem que ter um porquê que você escolhe aquela música, né? Porque a música, ela tem uma função recreativa, vamos dizer, de nos dar prazer, mas não é só isso, né? O cantar, ele provoca na gente muitas sensações. O cantar, o ouvir música, o fazer música, na verdade, né? Provoca diversas emoções que a gente precisa experimentar. Então, tem música que pode alguma criança ficar com medo ou ficar triste. Isso tudo faz parte do aprendizado do ser humano em geral. Então, se você estiver com crianças de uma faixa etária maior, escolher o repertório é muito importante. E uma coisa que eu friso e vou falar aqui, eu acho muito importante a gente mostrar para as crianças músicas brasileiras, porque o Brasil ele está muito cheio de colonialismo, né? Então, o Brasil primeiro foi colônia da Europa e depois dos Estados Unidos. A gente precisa encontrar uma identidade, quer dizer, a gente tem uma identidade, mas a gente precisa acreditar nessa identidade. E a música popular brasileira, a música popular folclórica, a música étnica, até a música erudita brasileira, ela tem muitas coisas interessantes que a gente precisa enaltecer e ajudar as crianças, os adolescentes descobrirem, né? É um processo muito importante e que faz parte da gente tornar o Brasil um país realmente bacana, porque talento, criatividade, musicalidade a gente tem de sobra. O que falta é a gente mesmo acreditar nisso, né? Eu vou colocar aqui para vocês uma bibliografia básica, né? Eu tenho um livro de canto, bem fácil de ler, tá? Que vem com um CD, com exercícios, né? Com vocalizes, que são esses exercícios que a gente faz para cantar. E eu vou colocar aqui a capa dele, é um livro chamado Canto, uma Expressão. Eu tenho um outro livro bacana, que é um livro de tabuada, e por falar em tabuada, que é um livro meu. Esses dois livros eu tenho parceria. No Canto, uma Expressão, minha parceira é a Tuti Baê. No Por Falar em Tabuada é o João Bianco. E esse a gente tem vários no Spotify. E Por Falar em Tabuada também está no Spotify, né? O livro ele tem atividades de matemática e tem curiosidades de matemática, mas as músicas estão todas no Spotify, você pode baixar. E eu vou colocar aqui a capinha dos dois para vocês verem. E lógico, se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho e acompanhar, porque eu vou sempre fazendo coisas desse gênero, então tem o meu YouTube,
Mônica Marsola. Tem o Instagram, @MoniMarsola. Tem o Facebook. A gente pode se comunicar por essas vias. Eu gostaria muito de ter notícias de vocês, de como vocês foram trabalhando com esse material, e realmente eu agradeço muito a gente estar podendo ter esse encontro, mesmo que nessa forma de vídeo, e muito obrigada.